Obra: Transição Planetária. Médium: Divaldo Pereira Franco. Pelo Espírito: Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 21: As Batalhas Difíceis. As nossas conversações, após a memorável reunião, abordaram o tema da mistificação dos espíritos infelizes. Tomado de surpresa ante o desmascaramento do perverso visitante, indagamos ao lúcido diretor do nosso trabalho. Como se atrevem esses companheiros a tentar expediente de tal porte, em um encontro de alta magnitude, conforme aquele do qual tivemos a felicidade de participar? Por outro lado, como se deu a diluição da máscara de que se utilizava o infeliz amigo, procurando ocultar a sua realidade? Nosso benfeitor amigo, sempre aguardando as nossas indagações, solícito, esclareceu. A ignorância é a inspiradora da astúcia, que procura escamotear-se, assumindo equívocos lamentáveis. Pretendendo criar-nos embaraços, o rabino Eliashim preparou a farsa. Cuidou, ele próprio, de produzir por ideoplastia o disfarce do seu assecla, utilizando-se da hipnose e da autofixação mental do paciente, criando a sua imagem e deixando-se amoldar a mesma. Com esse recurso, o seu embaixador foi preparado para o cometimento, unindo à arrogância peculiar aos infelizes a hipocrisia, a que se encontra acostumado, na furna onde se refugia. Demorando-se na incorporação mediúnica, as energias saudáveis do médium contribuíram para a diluição do disfarce, ao tempo em que a irritação de que era tomado, restituía-lhe a condição normal de desvairado, vitimado pelo fenômeno da licantropia, a que se adaptou ao longo dos séculos, tornando-se a sua transitória realidade. É natural que nos dessemos conta da ocorrência desde os primeiros momentos, em razão da emanação vibratória que dele se exteriorizava, assim como da sua débil argumentação. Encontramo-nos, nessas atividades, quase sempre, em campo minado, sendo necessária a vigilância em favor da compaixão e da verdade. Desse modo, insistimos no seu ponto nevrálgico, isto é, naquilo que mais o irritava, que era o nome de Jesus Cristo, produzindo-lhe desgaste emocional e desajuste, conforme aconteceu. Nunca deveremos olvidar que os mensageiros do mal e aqueles que mal se comportam, que, para eles, tudo é válido, desde que corresponda aos anseios dos seus objetivos. Não consideram os métodos dignos, porquanto transitam pelos estreitos caminhos da sandice, incapazes, portanto, de decidir entre o que se constitui ético e aquilo que não o é. Aspas. Em razão do acontecimento, voltamos a indagar, o labor deverá continuar, oportunamente, nas furnas da intimidade do planeta, onde se resguarda e mantém o seu triste império de loucura. Sem apresentar indisposição, sempre preparado para educar e instruir, o amigo respondeu, generoso. Considerando-se a robustez do império de sombras e de desaires, não nos será fácil e prudente, por enquanto, uma incursão ao seu reduto. Recordemo-nos que, desde o fim do século XV, que o sofrido amigo vem trabalhando com outros reprobos, para desforçar-se daqueles que o magoaram, transferindo a responsabilidade para o mártir da Galileia. Trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro Estado com todos os mecanismos de sustentação da sua política de ódio, com organização administrativa, numa comunidade constituída por centenas de milhares de desditosos, alguns ali refugiados por vontade própria, outros arrebatados compulsoriamente, onde são submetidos a aflições inomináveis, qual ocorre nas culturas bárbaras sob o comando de déspotas insensíveis. Não nos cumpre violentar os códigos do amor, pois a nossa vontade, ainda que imbuída das melhores intenções, não está acima das soberanas leis de justiça e de misericórdia, das quais ninguém foge.
Deveremos aguardar o transcorrer dos dias, a fim de avaliarmos o efeito do nosso primeiro contato direto com o mandatário da comunidade, conforme ocorreu, através do seu símile desnorteado. Recordemo-nos que essa luta pode ser considerada de relevante importância, tendo em vista a revolução moral que se opera no planeta, neste momento em que nos encontramos em plena transição de um para outro tempo. Os nossos irmãos irão recrudescer as agressões aos servidores do Mestre, assim como contra a sociedade em geral, pensando em alcançar as vitórias da insensatez e do horror, gerando distúrbios psíquicos e emocionais, estimulando as tendências inferiores das criaturas humanas, esperam as respostas em forma de desalinho moral sempre crescente, culminando na violência doméstica, urbana, nacional e mesmo internacional, por meio das guerras calamitosas em que se comprazem. Olvidam que o progresso é inevitável e que o mal tem efêmera duração. Na alucinação que os toma, perderam a faculdade de raciocinar com discernimento, nada mais vendo, além das suas construções desafiadoras e suas lutas sem quartel, arrebanhando sempre novos adeptos, como vítimas ou solidários. Nosso objetivo é diminuir os efeitos de tão rude comportamento no organismo social, libertando das malhas obsessivas aqueles que nelas tombarram por insensatez e leviandade, diminuindo, dessa maneira, os males que têm lugar na sociedade contemporânea. A solução final está nas mãos do comandante da barca terrestre, nosso mestre e senhor. Aspas. Não havia lugar para novas interrogações, desde que outros deveres o requisitavam. Permanecemos em nosso centro de atividades, e enquanto não éramos convocados para novos cometimentos, reunimos-nos Lopes Neto, Ivon, outros amigos e nós, resolvendo visitar algumas instituições dedicadas ao bem, algumas públicas, governamentais, outras pertencentes a organizações não governamentais, a fim de aprendermos com os companheiros dedicados às lições do bem servir. Elegemos, inicialmente, um hospital público, de emergência, e não podemos ocultar o constrangimento que nos tomou conta, ao observarmos o volume de enfermos e sofredores, assim como a indiferença com que eram tratados. A sala estava repleta, assim como o corredor mal cuidado, onde predominavam o descaso para com a vida humana e a agressividade de alguns funcionários remunerados para bem servir. Desconsiderados nos seus direitos de apoio e de atendimento, os pacientes rebocavam-se nas dores mais diversas, lutando por uma vaga para chegar ao médico, normalmente indisposto, talvez pelo cansaço ou pela saturação, demonstrando a falta de ética e de compaixão para com o próximo. Certamente, não se poderia atender a todos de uma só vez. Nada obstante, seriam possíveis a gentileza, a paciência e a misericórdia para com os aflitos. O intercurso entre encarnados e desencarnados era assustador. A maioria dos pacientes apresentava dolorosos quadros de perturbação espiritual em variado grau de profundidade, desde as obsessões simples às subjugações e vampirizações pertinazes. Chamou-nos a atenção um senhor de 60 anos aproximadamente que se encontrava numa cadeira de rodas, no corredor estreito, banhado de álgido suor, com graves problemas cardiológicos, cuja esposa suplicava por atendimento de emergência. A funcionária mal disposta acusava o médico de ainda não haver chegado, não vendo outra, senão a alternativa de procurar socorro em outro nosocômio. Aprofundando a observação, constatamos que, ao lado da cardiopatia que se refletia em todo o aspecto do enfermo, um espírito feroz houvera-lhe atado correntes metálicas, que lhe apertavam o tórax, enquanto tentava asfixiá-lo. O olhar do vingador buscava hipnotizar o paciente, sugerindo-lhe mentalmente o suicídio como solução.
O senhor estertorava sem forças para reagir, com a mente totalmente desvairada. Repentinamente sofreu um vagado, e estabeleceu-se o pânico, ante a gritaria de que alguém estaria morrendo sem assistência. Um enfermeiro, que caminhava pelo estreito espaço, correu em seu auxílio, massageando-lhe o tórax, na área cardíaca, enquanto o seu inimigo desencarnado com a face espatibular, exultava de contentamento. Em agonia, a senhora que o conduzia pôs-se a suplicar o auxílio divino, e não tivemos outro comportamento, senão o de nos aproximarmos e, enquanto Lopes Neto elevava o pensamento em comovida oração intercessória, Ivon Costa dispôs-se a aplicar a bioenergia, a princípio, em movimentos de liberação dos fluidos morbíficos que o asfixiavam, para, logo depois, transmitir-lhe vitalidade. Saindo, lentamente, do delíquio, banhado em suor e com a expressão de horror estampada na face, o doente foi levado rapidamente à unidade de terapia intensiva, enquanto a balbúrdia permanecia entre os demais enfermos. Acompanhámo-lo, e notamos que o perverso vingador havia perdido, momentaneamente, o poder exercido sobre a vítima, em razão da energia benéfica do nosso companheiro espiritual. Mantinha-se, no entanto, vigilante, aguardando, quando nos acercamos e tentamos um contato mental com o mesmo, que logo disparou o verbo agitado em queixas amargas. Por incrível que pareça, arengou, quase insano, trata-se de meu filho único, se assim o posso chamar. Homem portador de pequenos haveres, que eu era, porém vitimado pela asma desde a infância, há cerca de 30 anos, numa das minhas crises mais terríveis, desejando apoderar-se dos bens que me pertenciam, durante uma inesquecível crise de dispneia, o infame asfixiou-me com um travesseiro de plumas. Após o ato hediondo, que ninguém viu, voltou-me o corpo para a posição de quem se sufocara durante o sono. Não houve nenhuma suspeita, por ser conhecida a minha velha problemática. Eu não podia acreditar, enlouquecido que fiquei, com o terrível quadro que se apresentou no dia seguinte. Durante o enterro do meu corpo, enquanto eu vociferava, infeliz, ele fingia chorar, lamentando a morte do seu genitor querido. Jurei vingar-me do miserável, o que venho fazendo com critério no acento agudo L. Tínhamos 5 anos, quando lhe surgiu o problema do coração, talvez causado pelo remorso e pela perversidade. Não lhe darei tranquilidade até vê-lo aqui, ao meu lado, quando iremos ajustar contas. Aspas. O amigo Ivon, sensibilizado com o drama do desencarnado, tentou um diálogo, para o qual o mesmo não estava interessado, permanecendo-lhe ao lado, como a serpente que hipnotiza a vítima para o bote certeiro. Quando os servidores da saúde compreenderem o grave compromisso assumido para com o seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza os hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. Acompanhamos, também, naquele caos, o trabalho sacrificial de muitos espíritos nobres, médicos e enfermeiros desencarnados, assim como familiares e amigos dos pacientes, procurando diminuir os graves danos decorrentes dos desmandos governamentais e da negligência de alguns servidores sempre mal-humorados. Compreendemos que nada mais poderíamos fazer, naquele instante, e após acompanharmos diversos outros casos estarrecedores do intercâmbio infeliz entre as duas populações, a terrestre e a espiritual, na área da saúde, rumamos a um lar de meninas, dirigido por uma ONG que desfrutava de elevado conceito ético na cidade. Não tivemos dificuldade em encontrar a instituição com uma boa arquitetura, sendo um edifício espaçoso e asseado, onde crianças que não conhecerão seus pais albergavam-se.
Tratava-se de um lar com 80 meninas com idades variadas entre poucos meses e 19 anos. O berçário muito limpo acolhia 12 pequeninas, naquele momento, após a refeição adormecidas, sendo vigiadas por uma servidora da casa. Algumas outras brincavam no pátio amplo e arborizado, enquanto Daiversá se entregavam aos deveres domésticos, auxiliando na cozinha e na copa, assim como também cuidando dos seus pertences. A diretora era uma senhora viúva de aproximadamente 55 anos, jovial e dinâmica, portadora de excelentes vibrações, simpática e sinceramente devotada ao labor a que se entregara, sem qualquer tipo de remuneração. De formação religiosa católica, pessoalmente mantinha-se vinculada a Santa Teresinha de Jesus, a quem entregava o seu trabalho, a fim de que fosse encaminhado ao Senhor, procurando infundir em todos que serviam na instituição os sentimentos de bondade, de cortesia e de amor para com as crianças, assim como reciprocamente. Diversas mãezinhas desencarnadas velavam pelas filhinhas, procurando auxiliar os servidores dedicados, enquanto outras, ainda em aturdimento, não compreendiam bem o que lhes houvera acontecido, mas davam-se conta da presença daquelas alminhas queridas. Espíritos bons e laboriosos, nesse clima de elevadas vibrações, contribui acento agudo a M para o bem-estar de todos, mantendo a harmonia e a alegria de viver que se manifesta vã entre os que ali residiam ou apenas trabalhavam. Como resultado feliz, o serviço transcorria de maneira exitosa, enriquecedora, cheio de compensações emocionais. Fez-nos muito bem a visita, porque nos facultou constatar que o primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura humana para melhor, superando as más inclinações e adotando os comportamentos saudáveis. A grande e grave batalha sempre se há de travar nas paisagens íntimas de cada qual, a fim de que se lhe opere a instalação do amor e da verdade nos sentimentos. Não se trata de uma luta fácil, porquanto somos herdeiros de vícios e de desmandos que se prolongaram através dos milênios, até quando nos foi possível despertar para as emoções renovadoras e positivas, que devem predominar sobre as paixões animalizantes. Sempre tem havido preocupação em conseguir-se vitória contra os outrós, aqueles que são denominados inimigos, quando os verdadeiros adversários se encontram escondidos ou desvelados nos rincões escuros de cada alma. Não foi, por outra razão, que Jesus acentuou a responsabilidade de cada um, quando informado da sua imortalidade e dos legítimos valores que dignificam e libertam a consciência. Por sua vez, o Espiritismo veio para despertar o ser para a vivência dos postulados nobres que se apresentam como as virtudes tradicionais, ampliadas pelas realizações de elevação moral e comportamental. Autovigiar-se, desse modo, constitui dever intransferível de todos aquele que desejamos a concretização da ordem e do bem viver entre as criaturas terrestres, de modo a estarmos preparados para não dar guarida às intuições do mal, representado pelas antigas tendências, pelas sensações primivas, pelos terríveis vilões descendentes do ego, os filhos do medo, da ira e de seus sequazes. Renovados e alegres, demandamos outras entidades dedicadas ao bem e fomos visitar um lar de idosos dirigido por discípulos de O Consolador. Tratava-se de uma área arborizada nos arredores da cidade, onde se havia construído 2 edifícios, cada qual com 2 pisos e diversas áreas entre jardins bem cuidados, com recantos adornados de bancos de ferro pintado, que serviam para a convivência fraternal entre os internos. Um dos edifícios era totalmente dedicado aos pequenos e confortáveis apartamentos, ora masculino, ora feminino, evitando qualquer tipo de segregacionismo, tendo como referência os núcleos familiares convencionais. 2 apartamentos comunicavam-se, tendo o sanitário entre ambos,
de forma que poderia atender os residentes sem qualquer problema. 2 camas asseadas compunham o dormitório simples, tendo, ao lado de cada uma, pequena mesa onde se colocavam objetos de uso pessoal, fotografias de seres queridos, livros. Os pacientes, alguns em avançada idade, com os distúrbios da senilidade, assim como das enfermidades dilaceradoras, eram tratados com carinho e bondade. Diariamente havia estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em cujas ocasiões o importante tema da morte era examinado criteriosamente, sem ameaças de punições no além-túmulo nem privilégios ao despertar-se fora da matéria densa. Tudo era realizado com grande simplicidade, mas com carinho fraternal, que deixava transparecer a consciência do dever bem cumprido. Alguns enfermos em delírio gritavam ou blasfemavam, riam ou agitavam-se sob controle do médico de plantão, dos auxiliares e dos benfeitores espirituais que ali mourejavam. Recepcionados pelo irmão Aurélio, encarregado da obra, porquanto fora o seu fundador, fazia mais de 50 anos, agora desvestido da matéria, tivemos a imensa alegria de percorrer todos os setores, ouvindo as explicações do amigo espiritual que prosseguia no afã a que se dedicara na terra. Tomando conhecimento do nosso interesse em conhecer algumas obras de beneficência, para ampliar o nosso aprendizado, o amigo Aurélio indicou-nos uma casa de amor dedicada ao repouso de pacientes saídos de hospitais, que antes ficavam ao desamparo, no difícil período da convalescença, principalmente aqueles que vinham de cidades interioranas para tratamentos cirúrgicos. Dando-nos corretas informações, demandamos o abençoado lar, em edifício moderno de 3 pisos, com diversos setores de atendimento aos sofredores do caminho, assim como realizando atividades doutrinárias do Espiritismo. Fomos recebidos, à entrada, por venerável benfeitor da humanidade, que deixara na terra uma obra incomum nas terras da antiga África equatorial francesa, e que também cooperava naquele ninho de amor. Surpreendidos pela sua presença, o sábio amigo percebeu-nos a perplexidade, e com naturalidade explicou-nos que o amor não tem pátria, elucidando. Quando jovem, vinculado à música erudita que dedilhava com brilhantismo no órgão, não vacilei em transferir-me das paisagens formosas do berço natal para o clima asfixiante das florestas africanas, em nome do amor de Jesus pelos seus irmãos infelizes. Depois da desencarnação, porque atraído pelo afeto dos fundadores daquele lar, um casal totalmente dedicado ao bem, na sua sublime expressão da caridade, concordara em participar do formoso ideal de serviço aos mais carentes. Conduziu-nos aos diferentes recintos, especialmente às enfermarias dormitórios onde se encontravam mulheres e homens em processo de recuperação dos tratamentos cirúrgicos a que foram submetidos, enquanto outrós, que viviam nas ruas, ali encontravam o amparo que os predispunha à recuperação, para o retorno à vida social. Coincidentemente, naquele momento adentraram-se os fundadores, abnegado casal de servidores de Jesus, infatigáveis obreiros da beneficência. A senhora estava aureolada por delicada filigrana de luz, demonstrando grande sensibilidade mediúnica, enquanto o esposo, igualmente confiante no bem, dialogava a respeito das necessidades da casa que, no momento, experimentava algumas dificuldades econômicas, questão essa, porém, que não perturbava o seu programa. Visitando os enfermos, podemos constatar que alguns mantinham os vínculos com os adversários espirituais, de que se iam libertando em razão das terapêuticas espíritas ali aplicadas, dos passes, da água fluidificada, das psicoterapias evangélicas, das desobsessões realizadas no centro espírita, em dependência própria.
Amigos de ambas as esferas da vida encontravam-se ao lado de trabalhadores voluntários que se ofereciam para ajudar os irmãos internos até quando podiam retornar aos seus sítios de origem. Alguns familiares dos mesmos, hospedados em pensões modestas, nas proximidades, também os visitavam, agradecidos e tomados de santas vibrações de paz. Terminado o nosso périplo, agradecemos ao gentil Espírito que nos recepcionou, e demandamos outras entidades socorristas, adquirindo expere assento circunflexo NCIAS necessárias ao labor de autoiluminação, verificando, não raro, o desinteresse da criatura humana comum, preocupada com as suas próprias necessidades, assim como dos poderosos do mundo, muitos dos quais totalmente divorciados dos deveres da solidariedade, que devem viger em todos os corações. Permanecemos, também, por um pouco, visitando os antros da drogadição, nas quadras da cidade, nos jardins públicos, nos becos escusos, onde crianças se entregavam ao uso transtornador do crack, alguns apresentando já os sintomas dos desarranjos cerebrais em ressonância comportamental afugente. A paisagem humana, sempre agônica, despertava-nos os sentimentos de compaixão e de misericórdia, levando-nos à oração intercessória em favor de todos os dominados pelos vícios, os tombados nas urdiduras do mal que praticaram contra si mesmos em outras existências, quando se permitiram a luxaria, a soberba, o crime legal ou não, agora colhidos nas redes fortes das reparações inadiáveis pelo sofrimento a que faziam jus. As horas transcorreram com velocidade, e após a convivência útil com os ceareiros da bondade, retornamos ao núcleo em que nos hospedávamos. Fim do capítulo 21. As batalhas difíceis. Caso este conteúdo faça sentido para você, deixe-nos saber sua opinião no campo de comentários abaixo do vídeo e se inscreva para receber as notificações referentes aos novos capítulos. Presenteie-nos com seu gostei e compartilhe com as pessoas que são relevantes para você. Juntos, unidos nos preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo, melhoraremos a Terra, planeta que tão gentilmente nos acolhe para que possamos evoluir moral e espiritualmente. Desde já agradecemos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Namastê.